Uhum. Certo. Uhum. Uhum. Tá, vocês vão realizar algum tipo de ordem de produção ou vocês têm esse produto já acabado? Ou vai ter tanta ordem de produção quanto produto acabado? Hum. Uhum. Certo, tranquilo. Então, eu vou estar fazendo assim, eu vou estar dando início aí à apresentação, às funcionalidades que a gente tem disponível. Não sei se tu já fez algum teste no sistema, não sei se vai ser teu primeiro contato. Uhum. Certo, tranquilo. Então, eu vou estar fazendo uma apresentação geral ali das funcionalidades, que eu acredito que vai passar também por esses processos que tu vai estar realizando. E aí, se sobrar alguns minutinhos no final, tu também consegue estar tirando alguma dúvida. Ou se tiver alguma questão importante na hora que eu estiver apresentando, tu também pode me interromper e daí me perguntar, tá? A minha tela ali, tu tá visualizando? Tranquilo, qualquer coisa tu pode também passar o mouse ali no cantinho da tela, vai ter 3 pontinhos e tem a opção full screen, daí tu consegue deixar a tela também completa para você, tá? Esse login aqui que a gente tá, então é um login administrador, através dele tu teria acesso a todas as funcionalidades do sistema contratadas, e aqui no menu lateral vai ter as configurações dos usuários, e tu consegue estar configurando então esses outros usuários e dizendo o que eles vão ter ou não acesso no sistema, tá? Depois, então, o primeiro contato que tu tem quando tu acessa é a parte dos atalhos, onde tu vai fixar as funcionalidades que tu mais utiliza. Aqui na parte superior a gente tem um cadastro rápido. E aqui, então, como a vendedor já tinha te comentado, o sistema ele permite que controle multi-empresas, né? Então, referente aos dados aqui apresentados, tu consegue estar escolhendo se tu quer ver os resultados dos totais ou de alguma determinada empresa. Então, tu consegue estar selecionando aqui a empresa e o sistema vai te apresentar o que tem a pagar e a receber do dia, recebimentos em atraso e pagamentos em atraso referente ao mês aplicado, saldo total atualizado, então tu consegue também estar cadastrando as contas bancárias, colocando o saldo atual e conforme tu vai fazendo as movimentações, tu também pode fazer um comparativo, então, com o teu extrato do banco, por exemplo, né? Depois aqui a gente vai ter o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa ele vai apresentar as movimentações tanto de receita como de despesa e vai te apresentar os totais aqui na tela referente a cada dia do mês. Aqui a gente também vai ter um calendário. Esse calendário ele destaca para você o dia. Tu também pode estar selecionando algum outro dia. E ele vai apresentar se tem algo aberto tanto a pagar como a receber, tá? E também vai discriminar esses dados aqui para você na listagem. Depois, aqui na parte de vendas, então, tu também tem o registro do totais de venda, alerta do estoque, tu consegue estar colocando estoque de compra, estoque crítico e depois tirando um relatório, então, dessas informações para estar fazendo também um acompanhamento de controle. E aqui ainda vai ter a listagem de faturamento por cliente e ranking das despesas e receitas, tá? Que ainda no menu lateral também vai ter a quantidade de saldos do PDV, se vocês utilizarem para vendas o frente de caixa. E se vocês tiverem alguns vendedores cadastrados no sistema, vocês também conseguem estar colocando a meta mensal por vendedor, né? Então, quando eles acessam o sistema, aparece quanto da meta eles já atingiram, por exemplo. A parte aqui do financeiro, tu consegue estar fazendo a separação desses dados através dos planos de conta, centro de custos e grupos de DRE, tá? Então, tanto as tuas receitas como as tuas despesas, tu consegue estar cadastrando ali como hierarquia, por grupos, enfim, para estar fazendo esse controle. E depois, então, aqui eu vou estar te mostrando um pouquinho da parte do financeiro. Aqui nessa listagem do financeiro, a gente vai ter, então, acompanhamento desses lançamentos.
Aqui vai ter a opção, então, do novo lançamento, onde tu consegue estar cadastrando um novo lançamento de despesas fixas, por exemplo, no mês. Consegue estar fazendo um registro de recorrência. Aqui tem a opção também do controle de cheques. Emissão de boletos tu consegue fazer se tu tiver uma conta através do PagHiper, ou se não, através de remessa e retorno de uma forma manual, tá? Ainda aqui na listagem, também vai ter a listagem de notas emitidas, movimentação ali de um cadastro para outro das contas bancárias. Tem a opção de estar realizando a importação da FX, então através da importação da FX do teu banco, tu consegue estar realizando a quitação dos teus lançamentos registrados ou criando novos lançamentos. E aqui vai ter a listagem também de cobranças de clientes, pagamentos e pedidos que estão aguardando para serem faturados. A listagem do lançamento em si, na busca avançada, tu consegue estar aplicando algum código do documento, alguma forma de pagamento, plano de contas, valores, grupos, consegue buscar por uma empresa específica também. Aqui em tipos de lançamento consegue estar escolhendo se é receita, se é despesa, se está quitado, se não está quitado, e um período, por exemplo, hoje, esse mês, mês passado. Então, tu consegue aplicar esses filtros. Na parte superior aqui, o sistema vai estar te apresentando qual que é o previsto daquele período que tu aplicou, qual que é o realizado e se tem algo que não foi pago. Então, tu também consegue estar controlando essas movimentações, né? O total da movimentação, o quanto falta pagar, o quanto falta receber, tá? E abaixo tem disponível, então, toda a listagem daquele período que tu aplicou. Então, por exemplo, consegue estar selecionando mais de um lançamento para gerar uma quitação de vários selecionados. Ou também tu consegue estar expandindo, então, algum registro e adicionando algum registro dentro, né? Algum pagamento parcial. E também realizando aqui, então, carnê de pagamento, emissão de boleto, carnê bancário. Vou estar editando aqui um lançamento só para visualizar as informações que são apresentadas dentro dele. Aqui, então, tu vai ter de qual empresa que é esse lançamento, dados do cliente, do teu fornecedor, qual o plano de contas que vai ser respeitado, valor, forma de pagamento, da onde que vem esse lançamento, né? Então, se vem de um pedido, vai registrar o pedido, se vem de algum outro documento, tu consegue estar informando aqui de que se refere esse lançamento. Aqui a gente tem grupo, então tu também consegue estar separando por grupos de lançamentos, por exemplo. Aqui vai ter os registros, então, de informações referente a esse lançamento. A gente ainda vai ter a aba de pagamento, então os pagamentos vinculados vão ser apresentados aqui através de uma listagem. E se tu precisar estar adicionando algum arquivo dentro desse lançamento, algum arquivo de controle de vocês, também vai ter a opção de estar adicionando esse arquivo aqui dentro do lançamento, tá? Depois a gente vem para a parte aqui de vendas. As vendas tu consegue estar realizando através de pedidos e orçamentos e através do PDV, tá? Ainda aqui na tela a gente também vai ter a opção de estar agrupando alguns pedidos para tu ver as informações gerais, a listagem de notas emitidas, operações do PDV que seriam abertura, fechamento, retirada, alimentação do caixa, saída do consignado, onde tu também consegue estar realizando a saída do estoque com uma data de previsão para estar voltando aquela quantidade, né? Então, se tem algum representante, algo assim, que leva alguns produtos e vai devolver alguns em tal dia, ou tu realizou a venda de todos, consegue também estar fazendo pelo consignado. E depois vai ter aqui o painel de vendas e do vendedor, onde tu vai ter os totais, os registros ali também de uma movimentação, como no dashboard inicial. Referente aos pedidos e orçamentos aqui, na busca avançada tu também consegue estar aplicando, por exemplo, qual é a origem, né? Então, se veio do PDV ou se é uma venda feita através de pedidos e orçamentos, o status, então, se ainda está como orçamento, se está como um pedido, qual que é a ordem desses registros. Essa produção de vocês produzem conforme solicitado ou vocês têm um controle interno de vocês que vocês vão fazendo produção e deixando em estoque para caso alguém pedir? Uhum.
Tá. Porque aqui também tu consegue estar fazendo algum registro, por exemplo, um pedido, o cliente pediu tal quantidade, mas não tem aquilo suficiente. Tu também consegue estar registrando esse pedido e criando a tua ordem de produção e depois, então, seguindo ali com o faturamento, com a venda em si, tá? Então, através aqui de pedidos e orçamentos, também seria uma forma de estar realizando essas vendas. E a gente tem aqui também, então, o painel do PDV, onde tu consegue estar buscando por esse produto ou pelo código ou pelo nome dele, e aí tu consegue estar realizando ali a seleção, informando os dados do cliente ou não, e já vai ter a opção que está finalizando a venda, escolhendo as formas de pagamento, então se é cartão, qual que é a credenciadora que vai ser respeitada, quantas parcelas, quais os dados, se for aqui pagamento, qual que é a forma. E aqui tu vai ter, então, a opção de estar gerando a nota fiscal do consumidor ou de estar gerando um modelo não fiscal. Não sei se atualmente como é que vocês realizam essas vendas, se vocês realizam, que tipo de documento que vocês realizam. Uhum, tá. Daí aqui no caso tem a opção de estar gerando através da nota fiscal do consumidor, finalizando, consegue configurar para ser realizada a impressão, ou se não, tu consegue já estar no fluxo de gerar uma nova venda, né? Então, tu consegue estar gerando esse processo da nota fiscal do consumidor e através aqui de pedidos e orçamentos, tu também consegue, então, estar informando qual que é a empresa que vai estar emitindo esse registro, quais os dados do cliente, quais os dados do pedido em si, né? Então, tu vai estar informando aqui os dados do cliente, tem a opção de também estar informando qual que é a tabela de preço, aqui os dados dos teus itens, aqui já vai ter os dados se tu quiser estar preenchendo a parte do financeiro, e aqui em mais ações você vai ter a opção de aprovar, faturar e depois de já realizar a nota, né? Então, por exemplo, tem a opção de gerar NFCE, que seria a nota fiscal do consumidor, e tu também, através aqui de pedidos, tem a opção de gerar a NFE, tá? Que daí seria a DANF. Aí tem a opção também aqui de estar depois realizando o envio por e-mail do cliente, se tiver a configuração de e-mail e dados do cliente no cadastro dele, tá? Da parte aqui de vendas, mais ou menos seria isso. Depois a gente tem a parte aqui de compras. Offline, aí tu consegue estar baixando o Sigelite entrando com o teu mesmo login e senha, tá? Aí se ele tiver aberto e se ele tiver aberto e sincronizado, minimizado ali no teu computador, caso a internet caia, aí tu consegue estar realizando a utilização do PDV offline daí. Aqui não, porque eu só estou compartilhando contigo a tela online. Se o aplicativo está baixado no computador, aí eu teria que compartilhar o computador inteiro contigo, tá? Mas é um aplicativo onde tu abre, entra com o mesmo login e senha que tu entra aqui e vai ter no menu lateral a opção PDV, da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Até um pouco mais simples, mas com as mesmas funcionalidades. Depois que volta da internet, os dados vão sincronizar e vão vir para a listagem aqui de pedidos e orçamentos normal, tá? Sim, sim. Se colocar aqui sigilante. Tu consegue visualizar minha tela, né? Aí tu vai ter a opção aqui de download, né? E tu vai baixar e vai entrar com o mesmo login e senha. Tá? Teria mais alguma outra. Sim, tem que configurar que nem se fosse aqui pela tela, na parte de configurações. Se tiver configurado por aqui, tu pode verificar se por lá sincronizou, se não, tem que configurar por lá daí. Vai ter a parte das configurações, mas os demais dados, se tu tiver configurado aqui, como vai sincronizar, os dados vão sincronizados para lá, tá?
A parte das configurações, então, por exemplo, as configurações fiscais do certificado, tu pode estar fazendo com auxílio da pessoa que vai dar o treinamento depois da contratação, né? Que tu ganha algumas horas de treinamento, então tu já consegue estar fazendo essas configurações. E só mesmo daí da parte das configurações dos impostos em si, que daí tu teria que estar verificando com o contador, né? Mas daí a pessoa responsável, ela também consegue estar te mostrando os campos, e aqueles campos daí tu pode estar verificando com o contador quais que são os impostos que devem ser informados, né? Para tu já deixar configurado certinho como tem que ser, tá? Teria que estar verificando com a vendedora quantas horas vem de bônus já junto na licença. Tá, mas aí tu consegue direcionar assim, o primeiro treinamento eu quero para fazer já alguns cadastros básicos, fazer as configurações, né? Então tu consegue direcionar conforme a tua necessidade, podendo ser também, por exemplo, individual ou em grupo, né? Então, conforme ali tu querer direcionar, tá? Depois a gente vem para a parte aqui de compras. Se tu tiver o certificado digital A1, tu consegue buscar nos últimos 3 meses as notas que foram emitidas contra o teu CNPJ direto na Cefaz. Então, através desse meio aqui, tu já consegue estar manifestando ela e já aprovando e faturando para gerar a movimentação de entrada. E então, gerando esse registro de entrada, tu consegue alimentar o teu estoque e também já gerar o registro dessa despesa no teu financeiro, tá? Ou também tu consegue estar dando entrada, então, através do XML ou de uma forma manual, então, aqui no registro, tá? E ainda tu vai ter a opção aqui também das cotações e de ordem de compra, então, para os teus fornecedores. Tá? A cotação seria, tu pode estar encaminhando, por exemplo, uma listagem de produtos para mais de um fornecedor, para ver qual fornecedor que te oferece o melhor valor, né? E depois, isso seria a cotação. E depois da cotação, tu solicita a ordem de compra, que daí tu está solicitando mesmo, tu confirmou aquele valor, né? De qual te deu a melhor proposta, e aí sim tu solicita a compra para ele. Tá? Tu tem a opção de direto fazer a ordem de compra, ou primeiro, no caso, lançar a cotação para mais de um fornecedor para ver quem que te oferece o melhor valor daquela matéria-prima, por exemplo. Tá? Aqui na parte dos cadastros, então aqui tu vai ter os cadastros gerais do sistema referente a grupo de DRE, centro de custos, plano de conta, conta bancária, grupo de pessoas, grupo de lançamentos, então cadastros ali de configuração em si. Aqui ainda vai ter a listagem do agendamento, esse agendamento é como um calendário online, então tu também consegue estar adicionando aqui nesse calendário tarefas a ser realizadas e o sistema ele também te apresenta através das notificações. Tá? E ainda aqui, daí a gente vai ter, então, um cadastro de pessoas e de produtos, que eu vou estar te mostrando, então, um pouquinho, para tu ter uma ideia de como os dados são apresentados, tá? O cadastro de pessoas em si, tu consegue estar fazendo lá através do menu lateral, ou dentro do próprio registro de venda, e todos vêm aqui para essa listagem. Na busca avançada, tu consegue estar buscando, então, por um grupo de pessoas, por um nome, por razão social, CNPJ, cidade, se é cliente, se é fornecedor, se é fabricante, qual que é o rótulo, então, desse cliente, e editando aqui. Editando aqui, então, tu vai ter acesso às informações de nomenclatura, de contato, qual é o rótulo, então, se é colaborador, se é vendedor, se é cliente, se é fornecedor, o que é. Vinculado, aqui vai ter para tu estar informando o grupo, demais informações de contato. E aqui vai ter registros, então, de endereço de entrega, endereço de cobrança, dados do financeiro. E aqui na aba superior, tu vai ter ainda alguns controles, então, dos últimos 25 lançamentos financeiros gerados para essa pessoa. Então, se tu quiser estar fazendo uma conferência dos dados dela também, através da tela que tu consegue estar entrando para ver as últimas vendas realizadas, né? Os últimos lançamentos vinculados. Se precisar estar adicionando algum arquivo dentro desse cadastro da pessoa, tu também consegue. Tá? Então, mais ou menos seria dessa forma. Esses cadastros de pessoa, tu consegue estar fazendo também através de
de planilhas, importando e exportando esses dados através de planilhas. Eles são apresentados aqui na tela. Referente ao cadastro de produtos. Esse cadastro de produtos, ele pode ser tanto simples como variável, tá? Então, o que tu pode fazer também é criar categorias de produtos conforme ali o controle de vocês. Eu vou estar editando um aqui para te mostrar também as possibilidades que tu teria através desse cadastro de produtos. Então, dentro do sistema, o ideal seria, por exemplo, primeiro tu cadastrar todas as tuas matérias-primas, né? Então, caso tu tenha em alguma planilha ou em algum outro lugar esses dados referente às tuas matérias-primas, tu também pode estar solicitando auxílio para a nossa equipe de migração de dados, de treinamento, para já ir alimentando o sistema com as informações. Aqui, então, tu consegue estar informando qual que é o nome do produto. Aqui vai ser um código de controle do sistema, mas tu consegue estar criando um código teu próprio, então, né, referente àquele produto. Tu consegue estar criando esse código, porque tu vai estar buscando na hora da venda, na hora da produção, por esse código ou pelo nome do produto em si. Tu consegue também estar vinculando mais de um fornecedor. Então, tu pode estar vinculando dentro do cadastro desse único produto os fornecedores que te fornecem ele. E aqui também vai ter as informações, então, referente a preço de custo, margens de lucratividade, as configurações aqui de estoque, então, referente a estoque de compra, estoque de risco. Aqui, se precisar de algum controle interno de vocês, algum campo específico de controle de vocês, consegue estar colocando aqui também e vinculando algum produto similar. Se for uma matéria-prima, ou, por exemplo, algum produto que vocês tem o controle, tu pode estar fazendo dessa forma. E se for algum produto já acabado, né? Então, supondo aqui que esse é o produto acabado de vocês, que já é uma mercadoria ali, por exemplo, produto acabado. Aqui a gente vai ter a aba composição, tá? Então, na aba composição, tu pode adicionar quais que são os itens lá, quais que são as tuas matérias-primas que compõem esse produto, tá? Porque lá na hora da produção, tu vai estar, então, produzindo esse teu produto final e vai ser gerada, então, a movimentação de saída dos itens que compõem aquele teu produto. Aí aqui tu tem a opção de calcular o custo do produto automático, conforme os registros que tu fizer aqui na parte da composição. Então, teria essas duas formas ainda. Se o produto for variável, tu vai ter aqui a aba também de variações, né? Então, as variações seriam o quê? Seria o registro de um produto, onde tu tem algo que varia nele, então, tamanho, ou fornecedor, ou tipo, né? Dependendo ali do alimento, pode ter diferenças, então, tu consegue estar adicionando aqui essas características de diferença, e tu consegue, então, estar adicionando, por exemplo, aqui tu pode colocar o jeito que tu quiser, né? Então, eu tenho de 500 gramas e eu tenho de um, 1 quilo. Tu consegue estar colocando as informações conforme tu precisar. E tu consegue daí estar calculando uma variação, né? Então, salvando aqui esses registros, esse cadastro viram novos produtos. Então, se tu tem uma tabela ali de variação dessa tua produção, muda a quantidade ou muda algo assim, tu também pode criar aqui um produto acabado dessa forma e depois entrar dentro dele e informar quanto que tu utiliza para a produção dele, tá? Então, aqui, dos teus itens, os que tu produz ou os outros que tu compra pronto também já tem? Tá, uhum. Esses daqui, referente à tua produção, tu vai estar informando o lote e validade lá na hora da tua produção, tá? E os que tu der entrada, vai ser lá na hora da própria entrada, tu vai ter que estar informando, então, a opção lá de que tem lote, e se não vem no XML do teu fornecedor, aí tu tem que estar registrando lá na entrada, né? Para quando esses teus itens entrarem, eles já alimentarem o estoque já com essas informações, tá?
tu vai estar informando qual que é o lote e qual que é a validade dele. E aí, na hora da venda, o sistema ele te abre a opção de lote e te mostra uma lista com a validade que está chegando mais perto primeiro, né? Daí tu consegue selecionar que aquele lote é o que foi vendido ou o que vai ser vendido, por exemplo. Teria que ver se tem ali algum relatório com essa informação em si referente à validade, tá? A gente pode verificar ali, tem um relatório de lotes. Na parte da entrada aqui, tu vai estar expandindo aqui o registro e vai estar informando os lotes e as validades aqui no registro de entrada, se não vier no XML do teu fornecedor, tá? Aparece aqui preenchido. Uhum. Daí tu consegue importar aqui através de mais ações XML e os dados eles ficam preenchidos na tela para você. Deixa eu já conferir aqui na parte dos relatórios. Aqui tem o relatório em si, teria esse daqui, né? De produto, lote, validade. Aí tu consegue estar olhando através desse relatório os registros e acredito que na parte dos filtros tu consegue estar filtrando por... Deixa eu ver. Aqui tu consegue estar selecionando, né? Então por validade ou por lote, qual que é a ordem que seja apresentada esses dados, né? Então tu consegue ver aqui quais que estão mais perto do vencimento, seria através desse relatório, tá? Uhum. Esse relatório aqui também permite que tu exporte para Excel, por exemplo. Depois a gente tem aqui a parte do estoque, então no estoque vai ser onde tu vai poder cadastrar, por exemplo, tô controlando 2 empresas, tu pode criar um depósito para cada uma daquelas empresas que tu tem, ou também fazendo um depósito separado de matéria-prima e produto acabado, por exemplo, aí fica bem livre assim, conforme o controle de vocês. Precisando fazer algum ajuste manual, tanto de entrada como de saída, também vai conseguir fazer esse ajuste aqui através das movimentações. Aqui ainda vai ser possível, então, cadastrar tabelas de preço, categorias, tamanhos, unidades de medida. E depois aqui a gente pode vir, então, para a ordem de produção, tá? Como que funciona a ordem de produção? Tu vai ter uma listagem aqui, também relatório dos dados produzidos. Deixa eu abrir aqui uma nova para a gente estar fazendo uma de exemplo. Então, aqui tu vai estar informando também qual é a empresa que está vinculada. Aqui tu vai buscar pelo aquele produto aqui que vai ser produzido, né? Então, aqui a gente vai estar selecionando ele, vai estar colocando aqui qual é a meta, né? Então, a meta de produção é 10, por exemplo, tu vai estar informando aqui qual que é o lote dessa produção. Aqui vai ter o campo validade, então também qual que vai ser a validade ali dessa produção. Quem que é o responsável, então tu consegue estar informando um responsável pela produção, um responsável pela qualidade e um responsável pela finalização, tá? Isso mesmo. Aqui eu estou dentro de uma ordem de produção. Tu vai estar colocando as informações ali de qual que é a meta a ser produzida, os lote e unidade de vocês, aí conforme um controle que vocês quiserem estar fazendo. E aqui tu vai ter a opção, então, de iniciar a produção, né? Ainda se tiver algum controle específico de vocês interno, tu consegue estar escrevendo aqui nas observações e também criando um campo personalizado, né? Então, esse campo personalizado, tu também consegue dar um nome para ele, né? Então, se tem algum controle ali da produção interna de vocês, tu pode estar criando alguns campos com nomenclaturas que seja de interesse de vocês. Então, aqui a gente iniciou a produção. Eu dando início, então, à produção, o sistema ele vai me abrir aqui o registro de histórico e da composição. Da composição, tu consegue estar expandindo, conferindo aqueles das matérias-primas. Então, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar ali o registro do previsto, né? Aqui a gente colocou que a meta era 10.
eu quero produzir 10 mesmo, e ele vai fazer aqui, então, a quantidade da produção vezes o valor que eu coloquei que vai ser produzido. Então, ele te mostra se tu tem estoque de chega ou não, né? Então, tu consegue ter, aqui vai ser quais que são as unidades, quanto que vai ser utilizado dessas matérias-primas. Então, tu consegue fazer uma conferência desses dados aqui. Se alguma dessas matérias-primas não tiver, tu consegue também estar selecionando ela e gerando a ordem de compra, né? Então, tu pode, por exemplo, parar essa produção, solicitar aquela matéria-prima que não tem, por exemplo. Aqui vai ter o checklist, então, da qualidade, que consegue estar fazendo o registro também, colocando alguma informação, colocando ali os níveis conforme tiver um controle de vocês. E aqui tu já tem, então, a opção de estar informando a avaliação concluída. E se quiser finalizar, então, finalizando aqui, já vai ser alimentado o estoque desse produto composto aqui com as 10 unidades que foram produzidas, e esses itens aqui da matéria-prima já ocorreu, então, a movimentação de saída do estoque, tá? Uhum. Daí que se tu precisar imprimir a ordem de produção, também consegue. Aqui na parte dos relatórios, por exemplo, a gente tem específico também só a parte dos PCPs, então tu consegue estar visualizando ali as ordens de produção realizadas, o uso de material, previsão de produção, consumo de materiais, relatório dos produtos acabados, né? Então, fazer ali um registro de tudo que foi, até para fazer uma conferência, por exemplo, dos produtos acabados, também consegue, tá? E aqui na própria aba do PCP, então, tu vai ter a listagem das ordens de produção, onde tu também vai conseguir fazer esse acompanhamento do que foi iniciado, do que não. Aqui, por exemplo, ó, vai ter o registro, então tu consegue, eu quero ver o que foi produzido hoje, essa semana, esse mês, e ele vai te apresentar aqui, então, de qual empresa que era, qual que é a data início, qual que é o fim, qual que foi o produto produzido e qual que foi a quantidade produzida. Então, também é uma forma de tu estar controlando esse registro, tá? E aqui, através da listagem, então, das ordens de produção, tu consegue estar filtrando, tu consegue estar criando status internos de vocês, né? Então, qual status que se encontra aquela ordem de produção, e aqui qual que é a situação, né? Então, tu consegue estar buscando aqui, se foi iniciado, se está na parte de embalagem, de separação de mercadoria, enfim, tu pode estar também fazendo o controle através desses status, tá? Então, fica disponível aqui esses registros referente à ordem de produção. Aqui na parte fiscal, então, a gente vai ter a listagem das notas emitidas, tanto das DANFs como das notas fiscais dos consumidores. E aqui vai ter a parte, então, também do SPED fiscal, onde tu consegue gerar alguns arquivos para o computador. E aqui, nas operações fiscais e grupos tributários, vai ser a configuração que tu vai estar fazendo com o teu contador, né? De verificar ali quais que são os impostos que vocês vão estar cadastrando, então, para o sistema respeitar eles na hora da emissão das notas, tá? Vai ser através aqui das operações e grupos tributários. E aqui nas configurações NFE, vai ser onde tu vai estar adicionando o teu certificado digital, colocando, selecionando qual que é a empresa ali que vai ser configurada. E aqui vai ter as configurações, então, do RP, que seriam as configurações gerais do sistema, de como o sistema vai estar se comportando, e aqui o cadastro dos usuários, tá? Na parte aqui de relatórios em si, então, a gente tem aqui os relatórios disponíveis do PCP, aqui a gente vai ter na parte do estoque para tu visualizar os produtos por lote, os produtos por validade. Aqui também na parte do estoque vai ter também a listagem do estoque atual, então como que está a tua quantidade atual de estoque, tu também consegue estar visualizando através desse relatório das quantidades atuais naquele momento que tu gostaria de estar verificando. E aqui também tem a parte do estoque crítico, né? Então, esse relatório de estoque crítico, tu consegue estar visualizando e filtrando aqui também na parte da busca avançada. Eu quero ver somente os em risco, ou quero ver por saldo crescente, ou saldo decrescente, ou por menor preço, enfim, e o sistema ele vai te apresentar qual que era o estoque de risco que tu colocou, qual que era o estoque de compra e qual que é o estoque atual.
Então tu consegue também ter um acompanhamento ali do que tá quase na hora de ser realizado compra ou não, tá? Aqui também a gente tem disponível nas configurações o backup aqui nesses atributos seria onde tu vai estar cadastrando aqueles campos personalizados de cadastro. E ainda aqui na parte dos relatórios tem a opção dos personalizados, onde tu consegue estar criando algum relatório simples para tu estar buscando algum tipo de informação. E daí que a gente vai ter disponível na parte do financeiro, listagem de pagamentos, de lançamentos, então para tu estar acompanhando esses totais do que foi lançado no mês, o que foi lançado no dia. Aqui vai ter a parte, então, dos DREs, onde tu vai ser apresentado os planos de contas. Aqui tu consegue buscar específico por totais de centros de custo, de saldos, de não pagos. Registro de listagem aqui de comissões, né? Esses registros aqui dos relatórios, tu consegue estar buscando aqui também por um determinado grupo de lançamentos ou por uma empresa, e ele vai pegar os teus planos de conta, tanto de despesas como os de receitas, e vai separar pelos grupos de DRE e planos de contas que tu tem informado, né? Então também tu consegue estar visualizando e fazendo um comparativo, então, de uma semana para o outro, de um dia para o outro, conforme o período que tu aplicar, esses dados eles são apresentados aqui embaixo, daí, tá? Grande parte desses relatórios eles vão ficar tanto disponível através do Excel como em PDF. Então tu consegue estar baixando. Não, não tem. Aqui, ó, por exemplo, em cadastros e empresas, se eu entrar, vamos ver quantos tem aqui na nossa página, até que já tem uma grande quantidade, mas não tem limite, tá? O que teria o limite ali mesmo é a quantidade de usuários, né? A quantidade de pessoas que tu vai estar dando permissão para fazer login, porque cada pessoa precisa ter o seu login, né? Daí teria que estar verificando com a vendedora, porque isso vai depender da licença, né? Então, eu preciso de 3 usuários, preciso de 10 usuários, aí seria necessário estar verificando aí com a vendedora, tá? Não, não pode. Uhum. Aqui precisa ter CNPJ. Quando tem dito um cadastro tanto de pessoas, de clientes, enfim, das telas do sistema, ele vai te apresentar quais que são os campos obrigatórios sempre em vermelho, né? Então aqui é obrigatório o endereço, o nome e o CNPJ. Tá. A gente tem ainda 4 minutinhos, eu não sei se tem alguma outra dúvida, alguma outra questão específica que tu gostaria de estar verificando. Tá. Parte aqui do CRM a gente tem o Pipe, né? No Pipe tu vai estar cadastrando então as tuas categorias e os níveis dessas tuas categorias, né? Então aqui, por exemplo, qual que é o processo que tá, então, os primeiro contato, fechamento, ou tu pode estar criando, por exemplo, várias categorias, uma para primeiros contatos, outra para produção, enfim, tu pode estar fazendo esse cadastro aqui dessas oportunidades, levando elas adiante, e elas vão ficar disponíveis também aqui através da própria listagem de oportunidades, e nessa listagem tu consegue, então, estar visualizando qual o processo que tá, então tu consegue buscar aqui por uma determinada fase, por uma determinada categoria, e aqui tu consegue estar expandindo, então, se tu quer estar gerando algum orçamento, algum pedido, o histórico do que foi tratado dentro dessa oportunidade, e a listagem aqui também de lembretes e compromissos, então tu também consegue adicionar algum lembrete, alguma tarefa, e ela também vai aparecer aqui nas notificações do dia, tá? Aqui também na parte do próprio CRM, tu vai ter também a listagem aqui do dashboard, por exemplo, onde ele vai estar te apresentando também os totais de registro de oportunidade, oportunidades ganhas, qual que é a forma ali que vem, quais que são
Na parte do CRM, tu conseguiu visualizar ou já tinha caído o acesso? Tá. Porque daí na parte do CRM, mais ou menos seria isso, e aqui tu também vai ter os relatórios, então, referente às oportunidades, às origens, né? O que que teve de clientes de status, de produtos, para tu estar visualizando esses totais também. Não sei se teria alguma outra dúvida, alguma outra questão. Uhum. Não sei se com a apresentação tu conseguiu daí verificar essas outras questões que teria alguma dúvida, se eu posso estar informando daí qualquer coisa para a vendedora entrar em contato com você. Uhum. Tranquilo, então qualquer coisa, tu pode estar conversando daí com a vendedora referente ali à quantidade de usuários, né? Se vem a parte do CRM junto nessa licença de vocês, por exemplo, a quantidade de usuários, de treinamento, migração de dados, essas questões pode estar tratando com ela, tá? Perfeito, agradeço teu contato, desejo muito sucesso, tá? Tchau, tchau.